Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esse negócio ficou meio alto para mim. Sou eu que sou baixo, não. É esse negócio aqui. Eu aqui quase sumo. Capaz que se botar ele ali embaixo, fica na altura certa. Pai do Senhor, meu querido. Que alegria estar com os irmãos hoje. Sempre, né? Estou rouco. Gritei muito na hora do louvor. E a gente tem mais um aviso ainda. Antes da gente entrar na palavra que Deus colocou no meu coração para a sua vida. Domingo. Bota aí para mim, por favor. Tem aí, Dani? Do louvorzão da worship. Domingo, tomorrow. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Normalmente domingo depois de sábado, né? Olha lá, o dia 22 de outubro, lá no The Agenda, Dubai Media City. Os cultos da Igreja Fellowship serão cancelados aqui no hotel. E eles vão fazer um grande culto de adoração às 10 da manhã e à meio-dia. E aí, 6 da tarde, um louvorzão. E eles estão nos convidando enquanto igreja. Então, amém? Se você não tinha outra coisa para fazer amanhã, eu realmente sugiro que você vá lá e adore a Deus. A palavra de Deus diz que no findar dos tempos, nós todos estaríamos com o nosso Deus cantando 3 vezes santo. Seríamos povos de todas as línguas, raças, povos e nações. Lá vai ser um momento em que você pode ter assim uma ideia do que vai acontecer no céu. Pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças reunidos para adorar a Deus. Amém? E é importante você ter essa ideia, porque é importante a gente desejar o céu. É importante a gente querer o céu. Eu, por mim, Jesus voltava hoje, agora. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém? Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Queria que Jesus voltasse. Amém? Irmão, Deus colocou algo no meu coração. Nós estamos no mês de outubro, é o mês da reforma. E pouca gente falou, hein? Nós estamos no mês de outubro, é o mês da reforma protestante. Aleluias. E Deus colocou algo no meu coração referente a isso. Não vou falar especificamente sobre Martinho Lutero ou Reforma Protestante, porque nosso querido pastor Leandro vai trazer um estudo maravilhoso sobre a Reforma. Mas Deus colocou algo no meu coração a respeito dos eventos que antecederam a Reforma Protestante, para que a gente já entre no clima, para que Deus comece a falar nos nossos corações algo poderoso, que Deus tem algo muito grande para falar para a sua vida hoje. Irmãos, não perca atenção por nada, porque Deus quer entregar hoje uma palavra abençoada para a sua vida. Deus quer transformar vidas aqui hoje, Deus quer renovar vidas aqui hoje, Deus quer te usar dentro do plano maravilhoso do reino dele, de uma maneira poderosa, e Deus tem algo especial para você aqui nesta tarde. Já está de tarde, né? Já passou de meio-dia. Amém? Então não perca a atenção. Vamos ler em Romanos, capítulo 3, versículo 23 ao 31. Pois todos nós pecamos, todos pecaram, e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois,
que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também é dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira alguma. Antes, confirmamos a lei. Deus é bom demais. Nós confirmamos a lei. Irmãos, tudo está irremediavelmente no controle de Deus. Às vezes, você está passando por algum tipo de tribulação, de problema na sua vida, e você começa a pensar que Deus perdeu o controle, porque não é possível que esse problema, ou essa tribulação que eu estou passando, é Deus que colocou na minha vida. Ele perdeu o controle. Mas eu queria hoje, irmão, garantir para você que Deus nunca perdeu o controle e que tudo que acontece está irremediavelmente dentro do controle de Deus, e que Deus tem um grande plano para a humanidade, que já se manifestou em Jesus Cristo para a justiça daqueles que estavam perdidos, nós os pecadores, e tem um grande plano para a sua vida dentro do plano de Deus para a humanidade. Glória a Deus. Aleluia. Presta atenção no que eu falei. Deus tem um grande plano para a humanidade, e Ele tem um plano para a sua vida dentro do plano dele para a humanidade. E Ele nunca perdeu o controle da sua vida, e Ele nunca perdeu o controle da história. A história vai na marcha do tempo, dentro das palmas das mãos do Senhor. O tempo em que nós estamos presos, o Cronos, está irremediavelmente no controle de Deus. Deus controla cada segundo, cada batida do seu coração, cada hora que passa na sua vida, cada minuto que você vive, está no controle de Deus. E Ele nunca perdeu o controle. E o plano de Deus para as nossas vidas é algo tão infinito, tão superior, porque vem de um ser tão infinito e tão superior, que se Deus descesse agora em pessoa e começasse a te contar o plano de Deus, o plano que Ele tem para a humanidade, o plano que Ele tem para a sua vida, você não iria compreender, porque é infinito, eterno, superior, grande, excelso demais, porque vem de um ser infinito, superior e excelso demais. E nós, na nossa infinita insignificância e pequenez, a gente é incapaz de entender os planos de Deus. Não há como entender o plano de Deus. Os planos de Deus são como nuvens no céu, acima de nós, grande demais. E a gente, por muitas vezes, a gente comete um pecado terrível, de querer entender a Deus. Irmãos, a teologia, por mais que seja teologia, o estudo de Deus, ela não tem o objetivo de entender Deus. Ué, Max, mas como assim? Ela tem o objetivo de entender o que Deus permite se revelar a você. É diferente. Porque Ele permite se revelar a você. Existem atributos que Deus
inclusive, comunica a você. Existem atributos de Deus que Ele nem comunica para você. Ou você também é onipresente e onisciente? Não. Então até mesmo os atributos de Deus, tem coisas que Ele comunica e tem coisas que Ele não comunica. Tem coisas que Ele nos entrega e tem coisas que Ele não entrega. Não seria assim então com o plano dele também? O plano de Deus, específico para a sua vida e específico para a humanidade, não pode ser revelado para você de uma maneira holística, de uma maneira genérica. É impossível. Você não vai compreender. Então o que Deus faz? Deus vai revelando aos poucos. E é por isso que Deus cria os ciclos. É por isso que Deus é um Deus de ciclos. Porque é dentro desses pequenos ciclos que Ele vai se revelando ao seu povo. É dentro dos pequenos ciclos que Ele vai comunicando a vontade dEle para o seu povo. É dentro desses pequenos ciclos que Ele vai se manifestando espiritualmente ao seu povo. É dentro desses pequenos ciclos que Ele vai entregando pouco a pouco a visão que Ele tem, o plano que Ele tem, a vontade dEle, dentro de pequenos momentos, pequenas informações, pequenas promessas, pequenas profecias. E você vai captando essas mensagens, e você vai entendendo aos poucos, e de repente, para você que é um ser infinitamente inferior, aquilo começa a fazer sentido. Então é preciso ouvir essas pequenas comunicações de Deus. Para Ele é infinitamente pequeno, mas Ele conhece exatamente o que você precisa saber. E Ele vai se revelando aos poucos. Deixa eu voltar para cá, senão eu vou acabar me perdendo. A gente tem algumas folhas aqui, irmão. Aleluia. Vai dar tempo da gente falar tudo? Vai dar tempo. Existe uma característica desses pequenos ciclos e das pequenas revelações que Deus tem. É que por muitas vezes, quando nós não estamos em Deus, quando a gente não está em relacionamento profundo com Deus, Deus vai se comunicando conosco e a gente não entende, a gente não percebe, a gente não acha relevante, a gente às vezes nem escuta. Porque Deus, irmãos, está se comunicando o tempo inteiro. Deus está falando o tempo inteiro. Deus está se revelando, se mostrando, aparecendo o tempo inteiro. Deus quer se revelar à humanidade da maneira com que a humanidade possa entendê-lo e conhecê-lo o tempo inteiro. Quem que não está escutando a Deus? Somos nós, porque nosso relacionamento com Deus está quebrado. Porque o nosso relacionamento com Deus está errado. Porque nós é que estamos sem intimidade. É como se um amigo quisesse o tempo inteiro conversar contigo e você começasse a falar assim: não, eu não quero te escutar agora, eu não tenho tempo para você, eu não vou conversar agora. Então como entender o que passa na cabeça desse amigo? E Deus começou a se revelar, porque Deus tinha um grande plano para o resgate moral da humanidade. Qual era o grande plano para o resgate moral da humanidade? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o grande plano de Deus para o resgate de uma humanidade caída no pecado. Então Deus mostra Jesus Cristo por todo o Antigo Testamento. Em todos os momentos do Antigo Testamento existe uma seta que aponta para a cruz do Calvário. Mas Deus veio e falou: não, é Jesus, eu vou mandar Jesus. Não, Deus não fez isso. Deus foi mandando mensagens quase que encriptografadas, mensagens parciais, para as pessoas irem criando uma compreensão do que seria a vinda de Jesus Cristo. Então Deus fala: não, você tem que pegar um cordeiro que seja imaculado, e você tem que matar e passar o sangue nos umbrais da porta, porque hoje o anjo da morte vai passar, e quando o anjo da morte passar, na casa que houver aquele sangue aspergido no umbral, o primogênito não será morto, mas na casa que não houver o sangue, o anjo da morte vai entrar e matar. E esse cordeiro é Jesus Cristo, porque João
João Batista, quando vê Jesus Cristo vindo para o batismo, fala assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eu te pergunto, será que para o povo que recebeu esta palavra, eles foram capazes de entender Jesus, de ver Jesus? Não. Porque existe uma característica da profecia, irmãos, que é muito interessante. E Deus tem promessas e profecias para a sua vida. Ah, como Deus tem promessa para a sua vida, irmão. Levanta a mão quem tem promessa de Deus na vida. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Deus tem promessa para a sua vida, mas existe uma característica da promessa, existe uma característica da profecia que você tem que entender. É quase impossível entender a profecia de Deus e as promessas de Deus no tempo em que você as recebe. Ou vai dizer que quando Isaías falou que ele seria transpassado pelas nossas dores, como um cordeiro mudo, iria ser levado ao matadouro. Será que o povo daquela época de Israel viu Jesus? Não, eles estavam preocupados com as suas próprias dores. Eles estavam preocupados com as suas próprias guerras. Hoje, você já conhece a história e você sabe quem é esse cordeiro mudo. E quando você lê Isaías, hoje você entende que era uma profecia messiânica. Mas para o povo que recebeu aquela profecia, é quase que impossível entender. Então não se desespere quando você receber uma palavra de Deus. Não se desespere quando for pregado alguma coisa aqui que você não compreendeu. Não se desespere, aos poucos o Senhor vai revelar aquilo no seu coração. Aos poucos o entendimento daquela palavra vai surgir. Aos poucos, conforme a história que não está fora do controle de Deus acontecer, você vai entender, era isso que o Senhor estava falando. Era isso que Deus queria de mim. Era isso que eu tinha que fazer, porque Deus está falando contigo. Mas é aos poucos. E você sabe o que mais é necessário para que esta promessa e esta profecia seja entendida no seu coração? Fé. 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 Irmãos, para o resgate da humanidade, Deus criou um plano. O plano era Jesus. E Jesus viria de uma linhagem de um homem que Deus escolheu. Quem? Abraão. Jesus é da linhagem de Davi. Davi é da linhagem de Abraão. E Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu. Abraão sabia o que ia acontecer com ele. Abraão conhecia todo o plano de Deus para a vida dele. Abraão sabia que Jacó teriam 12 filhos, que seriam 12 tribos. Abraão sabia que os árabes iam vir da linhagem de Abraão. Não, Abraão não sabia nada. Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. E Deus está entregando uma mensagem para você. É necessário ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus é muito clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não entendo a mensagem. Crê. Eu não compreendo o que Deus quer de mim. Crê. Eu não sei o que fazer. Crê. Porque as promessas são grandes demais. Crê. Porque Deus está falando que eu vou ter isso, que eu vou ter aquilo, mas eu não vejo acontecer. Crê. Deus não trabalha no Cronos, Deus trabalha no Kairos. O tempo é de Deus. Deus não está associado, anexado aos segundos que batem. Deus não está associado ao tempo, ao nosso tempo. Deus está fora do nosso tempo e Ele observa a humanidade.
E quando Ele fala que vai dar, Ele dá. E quando Ele fala que vai fazer, Ele faz. E quando Ele fala que Ele tem, Ele tem. Quando Ele fala que Ele é, porque Ele é Deus. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem. Ele é um excelso, supremo, soberano, assentado num trono de glória. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é quem te deu tudo que você tem. Ele é quem te fez no ventre da sua mãe. Quando você ainda era uma massa informe, Ele já sabia todos os dias da sua vida. Todas as promessas, todas as profecias, todas as decepções, todas as tribulações, porque Ele é onisciente, e a onisciência de Deus, Ele não comunica a você, e você não sabe nada. Eu não sei nada, a gente não sabe o plano de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar a paz que excede todo. Então para que entender? Quer entender? Não vai ter paz. É simples. Pô, matemática, gente. Quer entender? Amém. Deus, para Ele, para Deus. Quer entender? Deus tira a paz. Quer ter paz? Deus está contigo. Está contigo, Senhor. Minha vida está contigo. Vai, Senhor, me leva nos teus braços, me leva no teu rio. Eu quero nadar nos teus rios. Aonde a correnteza for, eu quero ir. Eu quero ser, Senhor, como uma cana, que o vento do Espírito Santo me leva. É para o norte, o vento soprou, leva para o norte. É para o sul, o vento soprou. É o vento do Espírito Santo que te leva, irmão. Só descansa, só plena na presença de Deus. Só deixa o seu corpo ir. Amém. O pastor tentando me desconcentrar. Deus é bom demais, irmãos. Esses ciclos vão começando e se findando. Começando e se findando. E as profecias de Deus, elas não têm por objetivo nos mostrar o plano geral. As profecias de Deus, elas têm por objetivo nos mostrar o que vai acontecer naquele ciclo que você está vivendo. Ela pode, inclusive no mesmo texto, ela pode te mostrar coisas daquele ciclo que você está vivendo e do plano geral. Porque quem pode conter a palavra de Deus? Quem põe limite no mar? Senão Deus. Quem pode conter o que Deus falou? Ninguém. A palavra de Deus é algo tão profundo, irmãos, que a profecia de Isaías era referente a algo que o povo de Israel estava passando naquele momento, um futuro próximo, de um ciclo que estava acontecendo, mas também era do Messias, e também é do Apocalipse. Ei, Pai, porque quem pode conter a palavra de Deus? Quem põe limite no Senhor? Ninguém põe limite no Senhor. É a jactância, como falou a igreja? É o orgulho? Não. Não é a lei? Não. Nada põe limite naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nada põe limite nos planos de Deus para a sua vida. Nada põe limite. E por alguns momentos Ele vai entregando através de palavras. E tem uma característica da história da humanidade que no meu ponto de vista, essa característica ela permeou vários ciclos. É que por alguns momentos a gente se desvia do propósito de Deus, porque nós temos um livre-arbítrio. E Deus tem um plano para você e para mim. Mas por alguns momentos a gente vai se desviando moralmente do plano de Deus, principalmente moralmente. Foi assim em toda a história de Israel.
A palavra de Deus disse: e o rei fulano, filho de Ciclano, não cumpriu o que Deus tinha para ele. E Israel sofreu na mão dos filisteus. Há sempre em algum momento da história um desvio moral. Há sempre no momento da história uma iniquidade, um pecado que nos tira do plano que Deus tem para a gente, do propósito original que Deus tem para as nossas vidas. E Deus tem um resgate para esse propósito. Deus tem uma maneira de que você regresse para o propósito que Ele tem para você. Foi assim com todo, foi assim, inclusive, olha só, irmãos, a terra de Canaã estava cheia de filisteus, e dentro desses ciclos Deus tem medidas, porque Deus trabalha com medida. O apóstolo sempre falou isso para a gente. E a iniquidade, ela tem uma medida, um pote. A palavra de Deus diz que Deus revela para Josué: Josué, você vai entrar em Canaã, porque você vai ser justiça na vida dos cananeus, heveus, heteus, jebuseus, filisteus, o povo que vivia na terra de Canaã, porque a iniquidade deles atingiu a medida. O pecado deles chegou na medida, e eu vi o pecado deles. Agora entra e mata todo mundo. É dura a palavra, né? Porque pecado é morte. O salário do pecado é o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é vida. E vida em abundância. Pecado é morte, eterna separação de Deus. Jesus é vida, eterno relacionamento com Deus. Pecado é morte, eterna separação da família, dos homens, de um filho, de um pai. Separação de Deus dos homens. Jesus é vida, é conexão, é amor, é carinho, é pai amando o filho, é filho amando o pai, é esposa amando o esposo, e etc. Jesus é isso, é resgate, é recuperação, é restauração. Isso é Jesus. Então Deus tem um plano de resgate moral. E sempre que esse plano de resgate moral é fabricado no coração de Deus para encerrar um ciclo de iniquidade, Deus manda uma voz que clama no deserto. Irmãos, o pecado da humanidade tinha chegado a um ponto que Deus, por 400 anos, nem falou através dos profetas. Deus cala os profetas. Tamanho a iniquidade dos homens. Mas Deus está preparando para a vinda do Messias. E durante 400 anos não há profecia em Israel. Durante 400 anos não, a voz profética se calou. A voz que nos traz, que acalma a nossa ansiedade, porque a voz profética, ela acalma a nossa ansiedade. Quer dizer assim, acima de tudo, irmãos, a voz profética quer dizer: eu sou contigo. A voz profética, como quando a gente ouve uma profecia de uma profeta de Deus, de um profeta de Deus, ela é, acima de tudo, além do texto específico, ela quer dizer assim, Deus falando: eu sou contigo. E essa voz se calou por 400 anos, mas então vem o maior profeta que essa terra já teve, chamado João Batista. João Batista é o maior profeta que existiu na terra. Mas porque ele falou sobre o futuro de Israel? Não. Mas porque ele entregou palavras de promessa? Não. Por que João Batista é o maior profeta? Porque ele pregou o arrependimento. Arrependei-vos, porque a hora é chegada. E como uma voz que clama no deserto, ele pregou Jesus Cristo. Nos planos de Deus, sempre que um ciclo de iniquidade vai terminar, Ele manda alguém que vai clamar para esse ciclo: olha, é chegada a hora, arrependei-vos. E eu sou aqui hoje como João Batista. Ora, na sua vida, a iniquidade tem que parar, tem que cessar. E eu quero dizer para você: arrependei-vos, porque é chegada a hora do arrependimento, é chegada a hora do conserto, é chegada a hora de voltar para a casa do Pai. O Senhor está aqui, Ele está te esperando.
esperando, Ele te quer de novo. Ele quer ter relacionamento eterno contigo. Nunca houve um tempo tão sombrio na história da humanidade como a Idade Média. A Idade Média foi um dos tempos mais sombrios da humanidade, em que o cristianismo controlava a cabeça dos reis. Como pode? O cristianismo controla e o tempo é sombrio? Meu Deus, misericórdia. Talvez você orou muito para que o Brasil tivesse um governo cristão, mas um governo cristão de uma igreja cristã que está afastada do propósito de Deus pode se tornar em um tempo muito sombrio. A história conta isso, não sou eu que estou falando. E como eu falei no começo, Deus está no controle das coisas. Deus nunca fugiu, Deus nunca escapou, Deus nunca saiu pela porta dos fundos. Ele está no controle da sua família lá no Brasil. Ele está no controle do nosso país. Ele está no controle das nossas casas, das nossas vidas. Pode parecer que não, porque você não consegue ver os planos de Deus, entender os planos de Deus. Para você, meu Deus, Deus errou. Deus não erra. Deus é perfeito em tudo que faz. E a humanidade estava numa medida de iniquidade. Inclusive, a iniquidade vinha de dentro da igreja. Misericórdia. O pecado vinha do coração enganoso de homens liderando a igreja. Homens que se afastaram das escrituras e inventaram idolatrias, e inventaram procedimentos religiosos, e inventaram proceder que não está escrito nas escrituras, porque nós lemos em Romanos, o justo será, que os homens seriam justificados pela fé, e fé em quem? Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus. Qualquer coisa que esteja fora do padrão que Deus tem para a humanidade é pecado, é iniquidade, é contrária à justiça de Deus, está fora do plano de Deus, e a iniquidade está enchendo o pote, E o ciclo está chegando ao fim, então Deus manda uma voz que clama no deserto para exterminar com esse problema, para acabar com esse símbolo. E o nome da voz que clama no deserto é João Ganso. João Ganso. Você sabia disso? John Huss, que em alemão quer dizer João Ganso. É um homem, como você, como eu, que olhou as opções de trabalho da época e viu assim: nossa, quem ganha melhor é os padres, os monges. Você, padre. Ele está vendo as coisas dentro da perspectiva dele, dentro da visão que ele tem, se preocupando com as coisas que ele queria. E ele se matricula na Universidade de Teologia de Praga, porque na visão dele, quem tinha a melhor condição da época era a Igreja Católica. E é verdade, a igreja estava tão poderosa, mas tão poderosa, que o jovem rico da época eram os jovens que iam para a igreja. Então ele é o famoso ditado: mira no que vê, mas acerta o que não vê. O que ele acerta? Que ele ia ter acesso à palavra de Deus. Ele não mirou nisso. Não era a ideia dele. Não era o plano dele. Não era a intenção dele. A intenção dele era outra. A intenção dele era ser próspero. Eu não sei o que está passando na sua vida,
Mas eu tenho uma certeza, porque ninguém aqui está querendo ir para a tumba. A sua intenção é ser próspero, a sua intenção é ganhar dinheiro, é poder prover para sua família, é poder ter uma vida estável. Não tem problema mirar nisso. Problema algum, pelo contrário. Prosperidade é algo que vem do Senhor. Prosperidade é algo que o Senhor tem para a sua vida. Foi assim com Davi, com Salomão. Foi assim com todos os reis que se prostraram diante do Senhor. Deus deu prosperidade. Foi assim com a vida dele também. Só que tem uma coisa, irmãos, no meio dessa caminhada, tem algo que o Senhor está apontando, está falando: vem cá, meu filho, eu tenho mais do que prosperidade para você. Eu tenho algo, um propósito para a sua vida, que prosperidade vai parecer pouco. Eu tenho algo para te entregar, que prosperidade não é nada, dinheiro não é nada, as coisas do mundo não são nada. Eu tenho um plano, um projeto que vai muito além disso, que é eterno, que é intocável, que é imutável, que é intangível, que homem nenhum pode tocar, porque o dinheiro, a traça vai roer e vai ficar aqui quando você morrer. Mas eu tenho algo para a sua vida que vai além da sua tumba. A questão é: você está atento à voz de Deus ou não? Você está atento quando Deus te mostra o propósito que Ele tem para a sua vida ou não? Porque não interessa o que você está buscando. Interessa é que Deus está te apresentando um plano, um projeto, que está debaixo do supremo plano de Deus para a humanidade. E Ele quer te usar dentro dos propósitos específicos que Ele tem para você, para o cumprimento do plano dEle para a humanidade. Ele quer te usar para que o reino dEle seja expandido e que os propósitos de Deus na vida dos outros sejam cumpridos através da sua vida. Agora a pergunta é: você está atento? Porque John Huss, com acesso à Bíblia, começa a ler a Bíblia, começa a entender a Bíblia, começa a escutar a voz do Espírito Santo de Deus, e ele começa a entender: opa, vender perdão de pecado não existe na Bíblia. Opa, não existe mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. O Papa não é, o bispo não é, a imagem não é. Opa, o justo viverá pela fé. Fé em? Ele começa a entender. Ele começa a ouvir a voz de Deus, porque toda vez que a iniquidade começa a encher o pote, Deus já tem um plano preparado para o resgate moral da humanidade. E ele começa a falar, e aí, meus irmãos, sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que nos últimos dias, a palavra de Deus ia dar comichão nos ouvidos das pessoas. E ele começa a pregar isso na capela onde que ele foi entregue para ele pastorear. E ele começa a fazer disso uma palavra frequente. Olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz aquilo. E sabe o que acontece? As pessoas começam a falar: epa, está tirando a minha autoridade. Porque se eu sou quem leva a Deus, todo mundo vem a mim. Mas se eu falar que Jesus Cristo é quem leva a Deus, ninguém vem a mim para me obedecer. Não, esse cara está errado. E começam a perseguir ele. Por 2 vezes ele é excomungado. Ele é excomungado uma vez, ele continua pregando, ele foi excomungado uma segunda, e todos os bispos daquela igreja foram excomungados. A igreja foi excomungada, ninguém podia comer a Eucaristia naquela igreja, porque aquela igreja tinha ouvido a pregação de John Huss e foi excomungada. E aí ele sai da igreja para não prejudicar os irmãos daquela igreja, como um homem de honra. E você começa a entender que aquele homem que inicialmente estava buscando as coisas da terra, inicialmente estava buscando uma carreira, mudou tudo no coração.
que tudo se transformou no coração daquele homem. As coisas não importam mais. As coisas materiais foram deixadas de lado e as coisas espirituais passaram a ocupar o coração daquele homem. Ele começa a entender que ele faz parte agora de um projeto maior. Ele começa a entender agora que ele faz parte de um plano maior. Ele começa a entender agora que Deus tem algo maior para a vida dele do que apenas riqueza. Pobre do homem que só tem riquezas materiais e que não vive o propósito de Deus. A ponto de que um dia fazem um convite para ele: olha, vem aqui, vem no concílio, vamos discutir a sua ideia. A gente promete que a gente discute em paz. E Deus fala no coração: você vai, mas você não volta mais. Você já parou para pensar, irmão, na sua vida, se Deus um dia te falar isso? Olha, você mora num país onde o evangelho é proibido. Você pode ir lá, mas você não volta mais. Você iria? Seja sincero consigo mesmo. Você iria? Porque Pedro foi e foi crucificado de cabeça para baixo. Porque vários apóstolos foram e foram queimados no quintal de Nero, apenas para encher, para que Nero pudesse ter luz no seu quintal. Porque muitos discípulos foram e foram jogados no Coliseu para ser devorados por leões. Porque o evangelho, irmãos, ele está acima de qualquer coisa que a gente conquista na terra. E a pergunta que eu te faço hoje: você tem ouvido o plano que Deus tem para a sua vida, no plano que Ele tem para a humanidade, quando você lê a palavra de Deus? Quando Deus comunica com você, seu espírito tem anelado estar debaixo desse plano? Porque vai ter um momento na sua vida que você vai receber um convite. E não vai ser agradável. Vai ser de sacrifício. Porque importa sacrificar o cordeiro, se sacrificar, que é o exemplo de Jesus. O evangelho é o exemplo de Jesus. O evangelho fora do exemplo de Jesus não é evangelho, irmãos. Fora do que Jesus deixou para a gente, é iniquidade. Fora do que Jesus deixou aqui nas Escrituras, é pecado. Qualquer coisa pregada fora disso aqui é heresia, te leva para o inferno. O evangelho de Jesus é sacrificial. O evangelho de Jesus é de dar a sua própria vida pela humanidade. O evangelho de Jesus, aquele evangelho que foi acompanhado por milagres e maravilhas, aquele evangelho que transformou a vida das pessoas, aquele evangelho que foi assim: ó, eu estou me dando por vocês. É esse que você se chama de cristão, porque segue o Cristo. Porque são pequenos cristos, são cristãos. Preso, porque ele foi para o concílio, ele foi preso, e preso na cadeia, ele escreve uma profecia: olha, vocês podem matar o ganso, mas tem uma ave que veio depois de mim, que vocês não vão conseguir matar. Tem uma ave, um cisne, que vem depois de mim, levantada por Deus, que vocês não vão conseguir matar. Se referindo ao próprio nome dele, por ser João Ganso, John Huss. Vocês podem matar o ganso. E mataram o ganso. Queimaram o ganso numa fogueira. Ele foi morto, ele é um dos mártires do evangelho. Você pode ler melhor a história de John Huss no livro Os Heróis da Fé. É um livro muito famoso. Tem a história de muitos heróis da fé. E 100 anos depois, nasce Martim Lutero. Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante.
que escreve 95 teses, cola na porta, no mural de aviso de uma igreja e revoluciona a humanidade. A humanidade, porque a reforma não foi apenas religiosa, foi política, foi econômica, foi social. A reforma deu fim a uma era negra, porque a medida da iniquidade tinha chegado ao fim, e importa a Deus com um plano para que a humanidade seja resgatada moralmente. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei se a medida da iniquidade na sua vida está enchendo o pote, mas eu tenho certeza que Deus tem um plano para resgatar a sua vida. Deus tem resgate, Deus é resgate. Jesus Cristo veio para resgatar você da decadência moral, porque nós todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Nós tínhamos a glória de Deus quando Adão e Eva andavam e viam Jesus na viração, Deus na viração do dia, e conversavam cara a cara. Eles tinham acesso à glória de Deus, e no pecado de Adão e Eva nós fomos destituídos desse acesso, nós fomos separados do Pai. Então Deus cria um plano para reunir a gente ao Pai. Esse plano é Jesus Cristo. Jesus Cristo está aqui hoje, e Ele morreu na cruz pela sua vida, para te resgatar do seu pecado, do meu pecado, para que nós tivéssemos acesso direto ao Pai. Irmãos, por causa de um versículo, nem é um versículo, irmãos, é metade de um versículo. Martim Lutero subia uma escada, subia outro degrau, e ele tinha lido de manhã cedo: o justo viverá pela fé. E aquele versículo começou a bater na cabeça dele. Meu irmão, não adianta você ler a Bíblia inteira, porque se você ler a Bíblia inteira sem o Espírito Santo, sem intimidade com Deus, serão palavras ao vento. Mas se você ler meio versículo e estiver cheio do Espírito Santo, você muda a humanidade. Meio versículo mudou a humanidade, economicamente, socialmente, espiritualmente. De uma época negra, escura, para uma época clara, de luz. O justo viverá pela fé. Você tem acesso a mais do que meio versículo? Eu acho que você tem acesso. Louva a Deus pela sua Bíblia, irmão. Levanta a sua Bíblia aí agora e fala assim: Deus, eu te louvo porque eu tenho acesso à tua palavra. Eu tenho acesso à tua palavra. E às vezes você não quer ler. Eu queria convidar o grupo de louvor aqui na frente. Estou caminhando para o fim, mas eu queria orar pela sua vida. Porque Deus tem promessa, porque Deus tem profecia. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Deus tem coisas tremendas, superiores, supremas. Deus tem um plano, um projeto para a sua vida. Deus tem algo muito grande para a sua vida. Deus, irmãos, veja aqui, irmão, você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Nos 400 anos que houve um silêncio da parte de Deus, não quer dizer que Deus não estava trabalhando. Irmãos, as estradas do Império Romano e a língua grega que unificou as nações foi extremamente importante para que o Evangelho fosse espalhado por toda a terra. Deus não estava parado, Deus não está parado, Deus está se movendo a seu favor. Deus quer te envolver no plano dele, Deus quer te trazer para perto. Deus tem algo muito grande para a sua vida, para a minha vida. Irmão, não se desliga de Deus. E quando eu falo não se desliga de Deus, irmãos, eu estou falando de cometer pecado, porque é o pecado que nos separa de Deus, porque Deus não combina com o pecado. Deus não combina com o pecado a tal ponto que quando Jesus Cristo tomou os nossos pecados sobre eles, como a gente leu no texto, Deus não estava com Jesus Cristo, a ponto que de Jesus falar:
Elohim, Elohim, lama sabachthani, por que me desamparaste? Porque Deus não combina com o pecado, e Jesus levou o seu pecado sobre a vida dele na cruz do Calvário, para que você pudesse se reconectar com Deus. E eu queria orar pela sua vida, para que você pegasse esse pote de iniquidade agora e colocasse na presença de Deus e dissesse: chega, eu não quero mais ser fofoqueiro, eu não quero mais ser adúltero, eu não quero mais me prostituir, eu quero ser John Hus, eu quero ser uma voz que clama para os propósitos de Deus. Eu quero ser alguém usado de uma maneira tão soberana que vai mudar a humanidade. Eu quero ter poder que vem do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Evangelho é poder. A palavra de Deus pregada, deixada por Jesus, é poder. Quando os apóstolos tocavam, pessoas eram curadas. Ontem eu fui questionado por um irmão tradicional que não crê em alguns dons do Espírito Santo. E ele perguntava: mas por que não acontece? Não acontece não é porque Deus não quer isso, não acontece porque nós não estamos buscando, é porque nós não estamos nos conectando com o Espírito, é porque nós não estamos debaixo da presença de Deus, deixando o Espírito fluir na nossa vida. Porque se deixássemos, a gente ia ver aleijado andar, a gente ia ver câncer sair na mão, a gente ia ver família restaurada de uma hora para outra. Porque esse é o projeto de Deus. Deus tem um projeto para o resgate moral da humanidade, para o resgate físico, para o resgate espiritual. E Ele quer te incluir nesse projeto, mas Ele não combina com o pecado. Ele não quer você no projeto dele pecador. Ele quer você no projeto dele remido e justificado. Então a oração que eu te convido a fazer agora é fechar o seu olho. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, porque isso é uma oração para todos nós. Senhor, me usa, me usa. Senhor, zera o pote da iniquidade na minha vida. Eu não quero mais ser conhecido como o pecador. O pecado não é minha identidade. Jesus é a minha identidade. Eu sou o filho do Pai. Perdoa os meus pecados, Pai. Perdoa a minha prostituição, a minha pornografia, a minha fofoca. Porque eu quero ser como John Hus, porque eu quero ser como João Batista, porque eu quero anunciar a tua volta, a tua vinda até o final dos tempos, Pai. Eu quero ser profeta. Eu quero caminhar nos teus caminhos, eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero os teus projetos, os teus planos. Eu não quero me afastar nunca mais de ti. Eu quero colocar a minha vida no altar. Ora, irmão. Não escuta a minha oração só não. Ora, irmão. Coloca a sua vida nas mãos de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence da justiça e do juízo. Vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viver
isso, Pai. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por O vir. melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, irmãos. Você será uma grande nação. Será abençoado por onde quer que você for. Tua família Prosperará. conta-se pode as estrelas do céu. Assim será a tua descendência. Levanta. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou. Filho meu, levanta, levanta, levanta. Sai da tua tenda. Busca o milagre que tem Revelado pra ti. verás que eu sou o que sou. Filho meu. Aleluia. Abraão cumpriu. Saiu da tenda, contemplou as estrelas do céu. Ele contemplou as areias do mar. E as promessas de Deus eram muito grandes para Abraão. Mas foi importante que ele cresce. Creia. Deus quer te usar de uma maneira muito grande. Irmãos, você não é coisa pequena não. Você é um instrumento na mão daquele que pode todas as coisas. Olha, irmão, se Deus pode transformar um pescador inculto num apóstolo como Pedro, o que Deus pode fazer com você? Cheio de faculdade, cheio de curso, cheio de coisa. Irmão, entende quem você é na presença de Deus. Deus tem nações para te entregar por herança. A palavra de Deus diz que onde nós colocássemos a planta do nosso pé, Ele nos daria por herança. São nações. Sua grande nação, Não é bairro, não é cidade, são nações. prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu. Mas tem que ouvir a voz de Deus, tem que obedecer, tem que crer, tem que ter fé. Sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou. Sou o que sou, filho meu. Levanta.
Aleluia. Pai, recebe essa oração do teu povo agora no teu trono, Pai. Coleta cada lágrima. Coleta agora, Senhor, cada decisão que foi tomada aqui hoje, Pai. Coleta agora cada decisão de não ser mais pecador que foi tomada aqui hoje, Pai. Aumenta a santidade do teu povo, porque importa para o Senhor que nós sejamos santificados. Em nome de Jesus, Pai, os compromissos que foram feitos aqui na Tua presença, contempla agora em nome de Jesus, Pai, cada um do compromisso, porque pessoas tomaram decisões eternas aqui hoje, pessoas aqui oraram e falaram que querem seguir os Teus propósitos, os Teus planos, por isso conecta agora, Senhor. E nos dá força para ir para a fogueira se for necessário, mas debaixo do teu plano. Para morrer debaixo de uma cruz, mas debaixo do teu plano. Para ser atingido por flecha, mas debaixo do teu plano. Para perder emprego, mas debaixo do teu plano. Para ganhar emprego, debaixo do teu plano. Porque para nós, o que importa é o teu plano e não a nossa vida. Para nós, o que importa é o teu querer e não o nosso querer. Para nós, o que importa é a tua vontade e não a nossa vontade. Então pega a nossa oração agora, Pai, em nome de Jesus. Lá abaixo. Pastor gosta de ficar no meio da igreja, irmãos. Então o culto nunca acaba não, irmãos. Aleluia. Aleluia. Lutar e vencer, vou e correr, via vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou viver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluias. Estende a sua mão assim, ó. Recebe a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o amor desse Pai, que controla todas as coisas, inclusive a sua vida, que as consolações do Espírito Santo de Deus, aquele que nos convence da justiça e do juízo, aquele que fala aos nossos corações e nos dá dons sobrenaturais. Aleluia, Pai. E que o sacrifício e a graça de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz como o maior plano de redenção da humanidade, que a graça esteja sobre a sua vida, irmão. Que o amor esteja sobre a sua vida, e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, até o regresso de Jesus Cristo, até a volta do Pai. E que o diabo não tenha nada para te possuir, e que o diabo não tenha nada contra você, porque Deus vai te abençoar da cabeça aos pés. Não vai sobrar nada para Satanás. Nada. Nada. É tudo de Deus, nada de Satanás. Você é propriedade exclusiva. Você tem um selo. Vá em paz, irmãos. E pensa nessa palavra durante a semana, porque Deus vai se revelar a você cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém.
Irmão, se você precisa de uma oração especial, os pastores e um grupo de intercessores vai estar aqui na frente agora, e eles querem orar pela sua vida. Esse é o momento.